Olá, estudantes! Vamos à correção da nossa quinta atividade. Gostaria de chamar a atenção de vocês a respeito das nossas atividades. Como no primeiro trimestre, no segundo trimestre, nós teremos uma certa quantidade e essa quantidade tem o valor de 10 pontos. Então vejam as atividades que estão faltando para vocês fazer e façam, deixem tudo em dia, porque no final do trimestre a gente vai estar acompanhando e corrigindo todas essas atividades. E um outro detalhe é que a prova se baseia nos conceitos apresentados nessas atividades. Então é bom que esteja em dia. Façam as correções, perguntem o que vocês não entenderam, para que no dia da prova vocês possam fazê-la com mais segurança, ok? A nossa correção comentada eu tento fazer o mais detalhado possível para vocês compreenderem esses conceitos. Mas, sem mais delongas, vamos começar a nossa correção. Hoje são 4 problemas para a gente estar analisando, ok? Vamos à nossa correção. Vamos começar a nossa correção. Acompanhe comigo a questão de número 1. A figura abaixo é a representação de uma torre presa a cabos de sustentação, de modo que esses cabos sejam paralelos entre si. Qual é a altura aproximada dessa torre? Então vamos analisar a figura. Então ele fala que estes são paralelos. Temos aqui 10, 40, que 8 e 2 metros lá em cima. Se vocês repararem, os cabos e a torre fazem triângulos e esses triângulos são semelhantes. Inclusive, como a torre está na vertical, nós temos aqui, vamos dizer que nós temos um ângulo reto aproximadamente aqui. Até porque a torre ela tem que ficar com um ângulo reto em relação ao solo para ter uma resistência maior. Ela não pode ter certa inclinação, senão ela perde um pouquinho aí do seu poder de sustentação. Então aqui nós temos um ângulo reto, então posso dizer que esse triângulo aqui, pequenininho, ele é semelhante a esse triângulo maior. Vou pegar ele daqui, ó. Então esse triângulo aqui, vamos marcar aqui, e aqui é semelhante ao menor. Então agora basta pegar os lados correspondentes que você vai chegar à sua resposta e vai conseguir montar aí uma igualdade de frações. Então vamos lá então. Pegando este lado, 8, ele está na mesma posição que este daqui. Aqui eu conheço, mas esse pedaço eu não conheço. Então eu vou chamar esse pedaço por uma variável, vou colocar x. Então, 8 sobre tudo isso daqui, que é o x e 8. Então, sobre 8 mais x vai ser igual a quem? Agora nós pegamos esse, que é 10 metros, que é o lado do triângulo menor. Ele é correspondente a este maior aqui, que é o lado do triângulo maior. Então nós temos aqui 10 mais 40, 50. Nós temos isso daqui. E aí agora ficou fácil, porque nós temos igualdade de frações. Basta multiplicar os meios pelos extremos. Mas para facilitar mais ainda, eu vou simplificar isso daqui, ó, por 10 por 10. Então, nós temos 1/5. Fazendo a multiplicação, 8 mais x vezes 1, 8 mais x. 8 vezes 5, 40. E aí você vai ter x é igual a 40 menos 8.
Então, x é igual a 40 menos 8. Isso vai me dar 32, como foi dado em metros, 32 metros. Então, nós temos essa medida x aqui. Então, posso dizer que x é igual a 32 metros. Mas, quer-se saber a altura aproximada dessa torre. 32 metros é o valor de x, que é esse pedaço. Então, a gente conclui que a nossa resposta, que é a altura da torre, nós temos 8 mais 32 e mais um pedacinho que está lá em cima ainda. Então, 8 mais 32 e mais 2 ainda. Somando tudo, 8 mais 32, 40, 40 mais 2, então nós temos 42 metros. Então, vocês, para acertar, têm que escolher a alternativa que tenha 42 metros, que é a altura aproximada dessa torre, aplicando aí semelhança de triângulos, ok? Muito fácil, né, gente? Vamos à correção da nossa segunda questão. Agora, acompanhe a correção da questão 2. O gráfico a seguir mostra uma grandeza física vetorial chamada de aceleração, que é a variação de velocidade em um determinado intervalo de tempo. É possível ver que a cada segundo o objeto analisado aumenta em 1,2 metros por segundo sua velocidade, ou seja, esse móvel tem uma aceleração constante de 1,2 metros por segundo ao quadrado. É o nome da unidade. Então, qual seria a velocidade desse móvel ao se passar 15 segundos? Eu quero saber qual é essa velocidade. Essa questão foi assim, bem tranquila, né? Vai ter uma questão aí de graça para vocês. Se vocês pensarem aqui no eixo das abscissas, que tem 1, 2, 3, 4. Então eu poderia continuar e aí eu tenho que chegar no 15. E no 15 segundos eu tenho que ver qual é a velocidade que corresponde a este tempo. E esse problema pode ser resolvido de várias formas, inclusive com conceitos que vocês já estudaram. Como aqui aumenta 1,2, eu simplesmente poderia usar uma PA aqui. Então, 1 é o meu primeiro termo, 2, 3, 4. Esse daqui representaria a ordem e esse aqui, né, os termos em si. Então, 1,2 o primeiro, 2,4 o segundo, o próximo o terceiro e assim sucessivamente, até chegar ao 15º termo, e a razão aqui é 1,2. E aí eu descobriria esse 15º termo. Poderia também, como está no plano cartesiano e tem uma reta desenhada, poderia usar a função afim. É só descobrir a lei de formação e aí você vai descobrir o valor de y quando x é 15. Mas como estamos estudando aí o teorema de Tales, eu vou utilizá-lo para a gente estar respondendo a esse problema. Se vocês levarem em consideração essas linhas imaginárias que faz as coordenadas aqui, indica as coordenadas, elas são paralelas. Por quê? Porque aqui você tem um ângulo reto, aqui também, e todas as demais. Então eu já posso dizer que essas linhas, elas são paralelas. Do mesmo modo, essas daqui são paralelas. Ok? Então o que eu posso dizer? Que o eixo x e o eixo y, abscissas e ordenadas, são os nossas retas transversais, ou seja, as duas são proporcionais. E está aqui dentro das retas paralelas, eu vou aplicar o teorema de Tales. Então eu posso pegar qualquer um desses, eu vou pegar um, né? Vou colocar aqui 1 sobre 1,2, certo? Isso é igual a... Agora vamos pegar o próximo, né?
15, que é o que eu quero, né? Sobre o que eu não conheço, que é a velocidade, vou colocar x. E aí x vezes 1, x. E aí vou colocar o rascunho aqui do lado, né? Você tem 15 vezes 1,2. 2 vezes 15, 30. 1 vezes 15, 15. Aí somando as duas parcelas, aqui dá 8, aqui dá 1. Uma casinha após a vírgula. Então você tem que x é 18. Só que 18 é a velocidade. Então 18 metros por segundo. Então, respondido aí o nosso problema. Muito fácil, né? Esse problema sobre aceleração. Então, a velocidade que esse móvel estava quando se chegou a 15 segundos era de 18 metros por segundo. É só escolher a alternativa que tem esse valor. E aí, respondida aí a nossa questão de número 2, vamos à próxima questão, que é a questão de número 3. Agora, acompanhe comigo a questão de número 3. Uma forma de representar regiões muito extensas é a utilização de mapas em escalas menores do tamanho real da região, de modo que o desenho seja semelhante, palavrinha-chave, ao tamanho original. Porque não tem só um dos métodos usados é a escala numérica, que é a correspondência de certa distância no mapa a uma distância no real. Por exemplo, se a escala de um mapa é de 1 para 100 centímetros, a cada 1 centímetros no mapa, temos 100 centímetros no tamanho real. Sendo assim, qual é a distância em linha reta entre as duas capitais destacadas no mapa, se no mapa essa distância é de 29 centímetros em uma escala de 1 para 11 milhões. Então, nós temos que ver essa correspondência. Como aqui nós temos 1 centímetro a cada eu tenho 11 milhões, eu até poderia usar vários métodos aqui. Se 1 é 11 milhões, 2 seria 22 milhões, 3 seria 33 milhões e assim sucessivamente até chegar a 29 centímetros, quanto corresponderia ali no tamanho real. Então vamos colocar a correspondência. Então a cada eu tenho 11 milhões na correspondência. E para 29 centímetros, eu não conheço, né, essa quantidade, eu quero descobrir. Como aqui está aumentando proporcionalmente, porque as figuras são semelhantes, eu tenho um mapa e o tamanho real é uma figura que se assemelha a este mapa. Eu posso aqui colocar frações equivalentes, porque eles são diretamente proporcionais. Está aumentando na mesma proporção. E daqui para frente, né? A gente estudou regra de 3, é muito fácil. X vezes 1, eu tenho x. E aí 29 vezes 11 milhões. Vou colocar um rascunho aqui do lado para facilitar a nossa vida, né? Eu tenho rascunho. Quando termina em zero, a multiplicação é bem simples. Você multiplica esses números inteiros diferentes de zero e depois é só repetir quantos zeros você tiver. Então 29 vezes 11 para facilitar a nossa vida aqui. 29 vezes 11. Aí 1 vezes 29, 29. 1 vezes 29, 29. Soma as duas parcelas. Aqui eu tenho 9. Aqui eu tenho 11 vai 1. Aqui eu tenho 3. Então aqui você tem 3, 1, 9. Aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você tem 319 milhões de centímetros, que é de 1 para 11 milhões de centímetros. Ainda não está respondido, porque vocês podem ver lá nas alternativas que está representado lá
em quilômetros. Então a distância, como a distância é bem grande, eles não vão colocar centímetros, vão colocar em quilômetros, que fica mais fácil, né, de estar fazendo a leitura. Como aqui está em centímetro e a resposta está em quilômetro, eu tenho que fazer uma transformação simples. Primeiro eu vou pegar centímetro para metro e depois para quilômetros. Então posso dizer que x é. Se eu quero transformar isso em centímetros ou em metros, como a cada metro eu tenho 100 centímetros, então eu vou dividir esse aqui por 100. Aí dividido por 100, é só você, né, simplificar ali por 100 que vai dar 2 zeros a menos. Então você tem 3, 1, 9, 1, 2, 3, 4, porque são 6, então só 4, né? Então agora você tem aqui 3.190 metros. Mas o problema ainda está em quilômetro, então tem que transformar esse último aqui. Como a cada 1 quilômetro eu tenho 1.000 metros, então eu vou dividir isso daqui por 1.000. E aí dividido por 1.000 você tem 3 zeros a menos. Então x é igual a 3, 1, 9, e aí você tem só um zerinho, então 3.190 quilômetros. Pronto, finalizado a solução do nosso problema. Como ele quer em quilômetro, então a distância entre essas duas capitais é de 3.190 quilômetros, ok? Muito fácil também, né? Bem parecida com a anterior, mais fácil ainda, ok? Vamos à nossa quarta e última questão. Agora, vamos finalizar a nossa correção com o quarto problema. Acompanhe aqui comigo. Qual é o valor da medida x? Eu quero saber a medida x. Na figura abaixo, e entre parênteses, ele coloca ainda que o desenho é meramente ilustrativo, não estando dividido proporcionalmente. Então, o desenho é só uma representação, não está medido de forma proporcional, ok? Então não se usou uma régua, um transferidor para deixar ali tudo certinho as medidas, não. Inclusive, né, essas medidas de 6, 10 e 2 centímetros não quer dizer que tenha essas medidas, é só uma representação. Então vamos lá. Você tem aqui um triângulo e dentro desse triângulo você tem um triângulo menor que tem aqui um ângulo alfa. Então já é meio caminho andado. Então se eu tenho um ângulo alfa, então a gente já pode pensar que talvez esses dois triângulos sejam semelhantes, mas a gente tem que provar que eles são. Esse daqui tem a mesma medida desse, ou seja, eles são ângulos congruentes. O triângulo maior, esse ângulo aqui de cima, coincide exatamente com o ângulo do triângulo menor. Então, se eu retirar esse triângulo menor, esse ângulo do triângulo menor é o mesmo ângulo do triângulo maior. Ok? Então, você já vê que você tem dois triângulos ali, dois ângulos, né, congruentes nesses dois triângulos. Mas vocês sabem que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, alfa, vamos chamar esse ângulo aqui de beta, alfa mais beta, para chegar a 180 tem um determinado valor. Mas no triângulo maior, alfa mais beta, também falta um valor para chegar a 180. Mas como a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre 180, então o que falta para 180 no triângulo menor e o que falta para 180 no triângulo maior é o mesmo valor, eu posso concluir que este ângulo, certo? Vamos dizer que o ângulo gama tem a mesma medida que esse ângulo aqui do triângulo menor. Então, se eles têm três triângulos aí congruentes, significa que os dois são semelhantes. Mas para facilitar a montagem,
esse triângulo maior não está na mesma posição que o menor. Então, eu vou pegar esse menor e vou, né, girar ele um pouquinho aqui para a esquerda e depois 180 graus para ele ficar na mesma posição. Então, eu vou redesenhar esse triângulo menor aqui do lado, ó. Desenhar ele aqui, certo? É só uma representação, não precisa ficar bonitinho não. Então, o triângulo menor, como eu estou girando ele, essa parte aqui vai para cima. Então, aqui vai ser 10 centímetros. Como esse daqui eu estou tombando ele para a esquerda um pouquinho, então aqui vai ser 6 centímetros. E aí agora a gente faz uma comparação com o maior. Pode ser do maior para o menor ou do menor para o maior, tanto faz, você vai chegar à mesma resposta. Então, vou começar do maior para o menor. A medida desse lado aqui no maior é 10 mais 2, que é 12. Sobre a correspondência do menor é 6, então 12 sobre 6. E isso é igual a quem? Agora vamos pegar o maior aqui. Esse aqui, 6 mais x, que é do lado maior. E aqui nós temos o menor aqui, que é 10, sobre 10. Nós temos isso daqui, ok? E agora, como você conseguiu montar a fração, é só resolver. Ó. Vou até dividir esses dois. Ó. 12 dividido por 6, isso aqui vai dar 2, é igual a 6 mais x sobre 10. Aqui posso colocar 1 e continuar fazendo aqui. Tudo isso daqui vezes 1 é ele mesmo. 6 mais x é igual a 10 vezes 2, nós temos 20. Separando os termos semelhantes, x é igual a 20 menos 6. X vai ser igual a 14, como foi dado em centímetros, 14 centímetros. Então, a gente conclui que essa medida x mede 14 centímetros. Aí é só vocês olharem lá nas alternativas qual que tem essa medida, que é a nossa medida x. Certinho? Muito tranquilo, né? É só você separar aí os triângulos e aí você consegue chegar à resposta. Ok, gente? Para finalizar, gostaria de agradecer a todos e lembrá-los de algumas coisas. Essa correção fica gravada lá no canal, como vocês sabem aí, todas as semanas. E eu sempre aconselho vocês a fazer as questões, né? Tentar resolver no prazo certo. E aí depois de feito, né? Quando a correção for postada, vocês façam os acertos, porque a gente só consegue aprender à medida em que você vai consertando os erros ou aperfeiçoando aí os seus acertos. Então, essa correção é muito importante. Não deixem de fazer a correção e consertar todos os detalhes aí dos problemas que vocês fizeram, para vocês construírem aí o raciocínio matemático da melhor maneira possível, ok? Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Tchau, tchau. E até a nossa próxima correção comentada.